Olá, muito boa noite a todos. Hoje escreve-se uma página de história nesta freguesia. A caminho das eleições autárquicas de 12 de outubro, o Jornal Cordovense organiza o primeiro debate produzido e transmitido em direto entre os candidatos à Junta de Freguesia de Monte Córdoba. O meu nome é Paulo Ricardo Silva, sou jornalista do Entre Margens, colaboro também com o Jornal Público a nível nacional e, em nome de toda a equipa que está a preparar e que organizou este debate, quero agradecer à Associação Cultural dos Amigos do Desporto de Redondo pela cedência deste magnífico espaço e quero desde já também agradecer à presença de tantas pessoas aqui na sala para assistir a este confronto de ideias. Durante cerca de uma hora vamos ouvir as ideias, os projetos de cada candidato aqui presente. Cada um deles terá 2 minutos para responder a cada pergunta inicial que eu vou fazer. Depois eu abro a discussão ao debate de ideias e ao rebate entre cada um deles para que o máximo seja esclarecedor o máximo possível. No final, será disponibilizado a cada um dos candidatos também 1 minuto de mensagem final para que possam expor a sua visão para a freguesia. Em 2021, só para colocar a situação política da freguesia como ela está atualmente, em 2021, nas eleições autárquicas, a candidata do Movimento Independente, Andrea Correia, obteve 1.298 votos, correspondente a uma porcentagem de 57% dos votos. Já o candidato da coligação PSD-CDS conquistou 28% e a CDU preferência de 5% dos votantes. Passo a apresentar, então, os candidatos que estão aqui comigo em palco, nas mesas. À minha esquerda, a candidata da CDU, Cristina Ferreira. A candidata do Movimento Independente por Monte Córdoba, atual Presidente da Junta, Andrea Correia. E aqui ao meu lado direito está António Paixão, do Partido Chega. Para este debate foram convidados todos os candidatos à Junta de Freguesia para as eleições autárquicas de 12 de outubro. No entanto, Paulo Torres, candidato da coligação Juntos por Santo Tirso, PSD e Iniciativa Liberal, entendeu não aceitar o nosso convite. Fica aqui a justificação para o facto de estarem 3 pessoas, mas o convite foi feito ou seja, cada candidato tem a oportunidade de dizer que aceita ou não aceita, e, portanto, é uma decisão perfeitamente aceitável por parte do candidato. Eu vou abrir o debate e quero abrir a discussão com os candidatos. A primeira ronda de perguntas, vamos tentar fazer um balanço daquilo que foram estes 4 anos de mandato entre 2021 e 2025. Eu quero começar por perguntar à Andrea Correia, que é a atual Presidente de Junta e é recandidata ao cargo, como é que avalia os últimos 4 anos, os 4 anos que agora terminam? Foram 4 anos onde havia muito para fazer, acredito, muitas propostas, muitas ideias, muitos projetos para colocar em marcha. Quando olha para trás, que balanço é que faz destes 4 anos que agora chegam ao fim? Ora, boa noite a todos. Quero começar por agradecer ao Jornal Cordovense por esta iniciativa e pelo convite e também pela oportunidade de debatermos aqui ideias diferentes em prol da nossa freguesia. Cumprimentar os meus colegas aqui de plantel, os candidatos à Assembleia de Freguesia, o António, como assim começamos, e a Cristina. Cumprimentar todos aqui presentes e cumprimentar todos os cordovenses e não só que estão a nos acompanhar a partir das suas casas. Não podia deixar também de lamentar aqui a ausência do candidato da coligação Juntos por Santo Tirso, o Paulo Torres, porque este era um momento ideal para nós debatermos aqui ideias, debatermos visões diferentes e também era uma forma de nós esclarecer algumas coisas que têm sido ditas na rua, no porta a porta. Este era um momento ideal para nós tirarmos, no fundo, a limpo, digamos, este. Lamento realmente, mas também tenho a plena consciência que é muito necessário, muita coragem para fazer este debate direito e frente a frente. Mais uma vez, lamento a ausência de um candidato que de alguma forma tinha algum peso aqui neste plantel. Respondendo à questão, eu peço desculpa que já estou aqui a perder os meus tempos. Força. Respondendo à questão em causa, eu considero, e eu acho que esta é uma pergunta que muito tenho a dizer, foi um mandato muito, mas muito positivo no nosso ponto de vista enquanto Presidente de Junta e enquanto Executivo. Foi um mandato em que acho e atrevo-me a dizer, nunca foi feito tanta obra em tão pouco tempo, em 4 anos, e mesmo relativamente aos nossos antepassados, do qual eu fiz parte também a outros executivos,
Eu gostava de mencionar algumas questões. O nosso foco principal foi as pavimentações, era criar acessibilidades dignas para a nossa população. Foram feitas mais de 50 ruas na nossa freguesia. É bom frisar isto, mais de 50 pavimentações de terras, de ruas que estavam em terra batida, de acesso a habitações, todas elas de acesso a habitações, e foram executadas. Saliento aqui algumas que foram muito importantes, até porque a própria população os frisava: ruas prometidas há mais de 40 anos, como a Rua de Barreiros, como a Rua da Beixa, como a Rua da Lagoa. Eu não queria salientar porque posso tornar aqui muito maçudo. Sim, vamos não tentar enumerar. Exatamente, foram feitos. Também a requalificação da capela mortuária e do cemitério paroquial, a caixa de multibanco, que há imensa gente que diz que já é dos mandatos anteriores. Não, meus senhores, ela tem 3 anos e pouco, foi feita neste mandato, uma pequena obra muito importante para a nossa população. A requalificação do Parque de Balinhas, que há pessoas que têm a memória curta. Às vezes olha-se para o parque e pensa-se que o investimento não está feito, mas estão lá investidos 10.000 euros nas árvores. É algo que é necessário fazer, há muito mais a fazer, mas foi feito. Podia aumentar aqui muito mais coisas, ou seja, o 2022 houve um investimento da Junta de 130 mil euros, 2023 um investimento de 130 mil euros na freguesia, em 2024 cerca de 350 mil euros investidos na freguesia e este ano, um bocadinho mais curto, 200 mil euros na freguesia. Ou seja, fora isto, também convém salientar que temos a iluminação pública, temos a expansão do saneamento, temos uma rua qualificada, que é a ligação do campo de futebol, vamos ser mais diretos, a Santa Cruz, que não estão nos números que eu estou a falar. 800 mil euros foi executado pela Junta de Freguesia. Por isso eu acho que na história, quem tiver memória, é algo que foi feito com muito custo, foi feito, claro, sempre em sintonia com a Câmara, só é possível com isso. Tivemos um trabalho em rede com o Presidente da Câmara, como toda a variação, que deu resultado nisto. A resposta está dada no terreno, e é para nós muito gratificante, porque temos a noção, e falo com experiência própria, que toda a gente sabe que eu tive em executivos anteriores, que na memória não foi feito nada como foi feito nos tempos de hoje. Também tenho a consciência... Para terminar, Andréia. Eu já sabia que ia-me acontecer isto, mas eu tenho a consciência que estávamos um bocadinho parados, não é? O nosso foco foi a pavimentação, porque nós, infelizmente, nos trajetos anteriores, estávamos um bocadinho. O nosso foco foi realmente um bem essencial, que era uma simples pavimentação. E elas estão feitas. Havia muito mais a dizer, mas também não queria ser maçuda nesse sentido. Não, vamos voltar depois a esta questão do balanço, porque não precisa ser só uma pergunta neste conjunto. Cristina, queria dar a oportunidade também de perceber a sua visão sobre estes últimos 4 anos, na perspectiva da sua candidatura e da CDU, como é que avalia estes 4 anos de mandato da Andréia Correia? Antes de mais, boa noite a todos. Também lamento a falta de comparência do PSD. Era importante o Sr. Paulo estar aqui presente. Isto também diz muito sobre a essência aqui do partido. Relativamente ao mandato da Andréia, podemos afirmar que realmente foram feitas várias iniciativas aqui na pavimentação, na iluminação, nos espelhos. De facto é o seguinte, eu penso que não será suficiente, tendo em conta que já vinha mandato anos atrás. Portanto, penso que a freguesia está aqui bastante estagnada. É de realçar que houve uma melhoria significativa na freguesia, sim, mas penso que ficou de uma forma estagnada noutros sentidos. Ainda tem que se investir também no aumento da rede do saneamento, na questão da água e noutro tipo de iniciativas que a freguesia ficou um bocadinho travada, digamos assim. António, e na sua perspectiva, e na perspectiva do Chega, como é que observa e como é que avalia os últimos 4 anos de mandato da Presidente Andréia Correia? Para começar, boa noite a todos. É um prazer ver tanta gente aqui.
e às minhas duas oponentes, e felicidades e boa sorte para a campanha, desejo-vos tudo bom, e também boa noite para o Paulo, que não está cá, mas desejo também que tudo corra bem. Lamento a ausência dele. Quero começar por dizer que eu vou falar sobre o meu último ano e meio, porque eu realmente não estou cá nos últimos 4 anos, estou no último ano e meio, e quero dizer que realmente temos que salientar, foi feito um bom trabalho, e um trabalho a nível de rede viária e de saneamento, mas que não foi suficiente. Foi feito, mas faltou muito mais por fazer. Ainda falta, estamos no século XXI, ainda falta qualidade de vida para dar. Não pode haver qualidade de vida sem saneamento e ainda falta muita estrada por fazer. O resto, estamos aqui para falar o que foi bem feito, o que foi bem feito, o que foi bem feito, Sr. Presidente. André, voltando a sair e referiu precisamente essa questão dos últimos 8 anos, portanto este foi um segundo mandato, está aqui à procura de uma reeleição para um terceiro e último. Aqui, sobretudo a Cristina levantou aqui uma questão de que, efetivamente, sendo isso uma evolução neste segundo mandato é certo, mas há um percurso que foi feito de 8 anos, portanto pergunto-lhe se considera que, olhando numa globalidade de 8 anos, se considera que foi feito o suficiente ou se refletiu que se fez pouco em 4 anos e que agora teve que se fazer mais nos segundos. Entendo de outra forma. Entendo que realmente este mandato conseguimos trabalhar com um presidente de 4 anos e o mandato anterior trabalhámos apenas 2. A forma de trabalhar dos próprios presidentes da Câmara são completamente diferentes. E isso refletiu-se na obra executada no terreno. Não pela nossa falta de conhecimento, mas claro que o Executivo, toda a gente sabe, alterou, houve aqui uma dinâmica completamente diferente, mas o foco principal é a ligação e o trabalho em rede que nós tivemos com a Câmara. E o resultado disso foi o trabalho em questão no terreno. Não foi porque nós conseguimos fazer mais, até porque, acreditem, que é muito difícil hoje em dia nós fazermos muito mais, porque há muita limitação de empreiteiros. Estas questões que toda a gente sabe que na nossa vida particular passa-se também na parte institucional. O que eu noto em si foi o trabalhar em questão dos moldes do próprio Presidente da Câmara, o Alberto Costa, que desta forma, desde o início do mandato, estes 4 anos foi todo executado por Alberto Costa, que definiu uma estratégia, ouviu-nos, definimos o que é que considerávamos importante para a freguesia e conseguimos trabalhar praticamente de um ano para o outro, ou seja, nós em setembro estamos a definir o ano a seguir. Por isso conseguimos trabalhar de uma modo diferente e essa estratégia, tenho que dizer, que deve-se perfeitamente ao Presidente da Câmara atual. Cristina, quando refere que o que foi feito foi bem feito em termos de rede viária, por exemplo, em termos de repavimentações que eram importantes, mas que é preciso pensar para além disso, ou seja, uma junta de freguesia não pode ser só isso. Isso significa o quê, da sua parte, da parte da CDU, que a junta deve ser promotora de outro tipo de iniciativas, deve servir de plataforma para ser mais do que executar a obra? Claro que sim. Como eu referi, portanto, houve uma melhoria a nível de saneamento, de pavimento, de requalificação de estradas, mas não poderá ficar só por aí. Portanto, essas questões são primárias, portanto, qualquer partido político que assuma uma direção na Junta, isso tem sempre que acontecer em qualquer mandato. Portanto, são questões primárias. Não estava à espera de ouvir da parte da Andreia ou de outro candidato que não tentasse, pelo menos, concluir algumas estradas ou tentasse, portanto, aumentar aqui uma rede de saneamento. Isso faz parte da descrição do trabalho, certo? Exatamente. Penso que ao longo dos anos, não estou a dizer que não foi feita outra coisa, mas penso que não é o foco central, não será só esse. Há outras coisas também para fazer com que Montecorvo avance. Montecorvo tem um grande potencial a nível de ambiente, pode-se apostar no turismo. Portanto, a nível da cultura ficou muito estagnada. Nós tínhamos o teatro, que foi neste momento praticamente não existe, não tem conhecimento. E acho que poderá ser uma aposta outro tipo de eventos
e que apostemos também mais nos jovens, também temos muitos jovens na nossa freguesia, também temos muitos idosos, dar mais respostas sociais, estar mais presentes nas nossas coletividades e fazer com que Montecorva, aproveitar o potencial de Montecorva, porque o Montecorva é grande, tem bastantes habitantes e nós temos uma riqueza a nível ambiental, portanto temos todas as potencialidades para ser uma freguesia mais além e para avançarmos, sobretudo. António, quando houve, por exemplo, a Cristina a falar deste potencial e daquilo que uma junta de freguesia pode ser mais do que só pavimentação, referiu que a sua apreciação era do último ano e meio. Dessa apreciação é também essa a ideia com que fica? Que e muito mais. E pegando nas palavras da Cristina, e a Cristina disse muito, eu cheguei aqui há ano e meio e comecei a circular por Santo Tirso todo, como motorista da Moviab. E ao mesmo tempo comecei a ler Caminho Castelo Branco, por coincidência. E ao circular por Santo Tirso e ao ler Caminho Castelo Branco, apaixonei-me por esta terra toda, Santo Tirso todo. Mas encantei-me por Montecorva. Montecorva é mesmo especial, é a melhor freguesia do concelho de Santo Tirso, é a mais bonita, é a mais saudável, é um pequeno Gerês que temos aqui, é um pequeno Serra da Estrela, tem um potencial brutal a nível turístico, podemos atrair até a nível hoteleiro, podemos fazer passadiços. Esta freguesia tem um potencial. Camilo Castelo Branco escreveu, vinha para aqui escrever, nas nossas rochas, nas nossas pedras. Há um livro dele que é A Bruxa de Montecorva, não é para vocês. A bruxa era a feiticeira. Sim. É encantadora esta freguesia, por isso tem muito, desde passadiços que podemos fazer, desde atrações a nível de desporto, a nível em Fabarença, nas cascatas, das cataratas ou das cascatas, tem um potencial brutal. Óbvio que as estradas, o saneamento é básico. Estamos no século XXI, isso devia estar já tudo feito. Devíamos estar já a falar de outro patamar, do nível turístico, do que esta freguesia tem de potencial para dar, porque é mágica. Eu apaixonei-me. Eu não sou filho desta terra, sou um enteado, mas como enteado apaixonei-me pela minha mãe, Trasta, Montecorva. Vamos passar para o segundo bloco de perguntas, só se algum dos candidatos tiver alguma coisa... Deixem-me só questionar. Eu acho que frisaram muito que foi só feito pavimentações. Eu não sei se às vezes o próprio discurso tenha caminhado nesse sentido. Mas nós temos, e não sei se vão tocar nesse assunto, nós temos uma massa associativista que faz muito este tipo de questões que devemos falar, não é? Sim. Estas questões do desporto, destas questões de visitar o ponto de turismo, as nossas associações, graças a Deus, são bastante dinâmicas e fazem isso por nós. Não são obrigados a conhecer, mas deveriam conhecer. Se nós participarmos, nós vamos perceber que a cultura, que o desporto estão inseridos nestes eventos que tanto agora falaram e que já fazem por maior quase todo o ano da freguesia, porque somos uma da freguesia mais dinâmica a nível disso. Vamos passar para o próximo bloco de questões, que o próximo tema é a educação e vou lançar o tema. Montecorva tem neste momento 13 escolas do primeiro ciclo, sendo que todas elas funcionam como turmas mistas. E a pergunta que eu quero colocar, e pode começar também a André Correia, se seria benéfico de alguma forma a criação de um centro escolar que fosse único e que permitisse agregar todas estas crianças e simultaneamente acabasse com estas turmas mistas. Isto seria algo execuível de alguma forma? Seria uma ideia interessante para tornar a freguesia mais unificada, por assim dizer, que não estivesse assim tão espalhada em vários polos? Este é um tema que mexe um bocadinho comigo. Quem me conhece sabe perfeitamente que mexe a questão da educação. Isto é uma batalha que eu vivo há 8 anos e que o meu antecessor viveu 12. E digo isto com toda a legitimidade. Sempre defendemos, e em questão, nível particular, nós sempre defendemos que deveríamos e temos condições para terminar com as turmas mistas,
Em tempos foi ouvido, até por parte da Câmara, muito os pais, e eu admito, contrariamente à minha opinião, fui e estive ao lado dos pais, não vou mentir, estive, porque, como tudo, às vezes temos que defender e ser superiores em relação, não somos os donos da razão. E ultimamente temos verificado que aquilo que nós vimos a defender há muito tempo é agora os pais dizendo que não querem as turmas mistas, mas é contraditório esta questão. Claro que nós temos todas as condições para centralizar as crianças, como devem saber, e também no nosso manifesto, a nossa intenção, já estamos a trabalhar para isso, já está a ser feito para isso, é requalificar. Consideramos que a Escola de Santa Luzia tem todas as condições para agregar o centro escolar, já foram executadas obras nesse sentido e estamos a trabalhar conjunto com a Câmara, isto é sempre em concordância com a Câmara, de construirmos ou de ampliarmos e passarmos aquilo a centro escolar. Isto porquê? Porque não interessa cair no erro que em tempos tivemos. Nós amanhã podemos estar a criticar as nossas opções 2, mas entendemos que nós, em tempos, construímos de um lado, construímos do outro, e os edifícios estão todos praticamente fechados. O nosso interesse é, se temos um edifício que tem pernas para andar e que se consegue fazer lá o centro escolar, e que entendemos que sim, juntamente com a Câmara, tem todas as condições para fazermos o centro escolar, é lá que nós iremos fazer. Isso é algo que já está no nosso manifesto, é algo que quem está dentro do assunto está a trabalhar, e com os números que nós temos em cima da mesa conseguimos perfeitamente ter o ensino básico separado, turma a turma, classe a classe, como deveria de ser já há muito tempo. Acho que temos pena, já peca por tardar esta decisão, mas a Câmara tomou este princípio e acredito que é uma solução mais viável para a nossa freguesia, que às vezes eu costumo dizer que é um orgulho enorme, é uma característica que nós temos, o bairrismo, mas nestas coisas também pecamos por ser muito bairristas e acho que caminhamos num sítio certo para centrar as crianças em Santa Luzia. Podem concordar ou discordar, mas entendo, juntamente com o projeto que temos com a Câmara, ser o local ideal para a centralização das crianças. Cristina, centralizar os centros escolares em Santa Luzia parece-lhe uma boa ideia? Qual é a posição da CDU perante esta situação? Sim, a CDU defende o ensino público, portanto, as crianças têm efetivamente direito ao ensino público. Sim, eu concordo, penso que será uma boa ideia em apostar o centro escolar. O problema é que a ideia tem que passar à ação e, enquanto não passa, existem escolas que não têm condições. Neste momento eu não considero que sejam escolas com condições. Podemos falar na Escola de Santa Luzia, pelo conhecimento que tenho, portanto não existe lá um coberto. As crianças, se quiserem fazer atividades no tempo de inverno, apanham chuva. Portanto, isto é é o bem básico para as crianças. Portanto, o centro de escolar único poderá avançar, eu concordo com isso, acho que faz sentido, mas tentar, às escolas existentes da freguesia, fazer aqui um reaproveitamento para outros fins. Podemos, por exemplo, fazer um reaproveitamento dando formações, centro de emprego, fazendo atividades lúdicas, atividades com crianças, séniores. Nós temos aqui muita dificuldade em dar resposta, sobretudo aos idosos. Como sabem, portanto, a capacidade de uma associação para dar resposta aqui aos idosos portanto, é muito longa. E podia haver aqui um reaproveitamento das escolas, se seguisse para a frente, das escolas que ficam realmente para outros fins. Até o centro escolar não existir. Acho que a Junta, juntamente com o apoio da Câmara, como é óbvio, deverá apostar nas condições das escolas que existem. Portanto, vou realçar outra vez, nas condições, nas cantinas e pronto, é isso que tenho a dizer na parte da educação. António, esta questão da centralização, obviamente que Montecorda é uma freguesia muito ampla e, portanto, não há dúvida. Todos estes polos poderiam ter feito sentido de alguma forma. Esta questão de centralizar o centro escolar parece, para si, para a sua candidatura, uma boa ideia? Há duas coisas que eu dou muito valor na minha vida: ao tempo
e ao conhecimento. O tempo, porque é sempre a perder. Nunca recuperamos tempo. E o conhecimento, porque nunca o perdemos. E esta equação é fundamental para as crianças. E quanto mais tempo perdermos a centralizar, porque não podemos entrar aqui em que eles temos que ser mesmo pragmáticos e decisivos e incisivos em escolher o sítio, porque as turmas mistas não servem nem aos professores, nem às crianças. E eu, quando fui criança, eu nunca tive uma turma mista e estamos a prejudicar as nossas crianças em relação às crianças de outras freguesias, que quando chegarem a outro patamar do ensino vão estar mais atrasadas. Isto urge no tempo. É fundamental criar um centro escolar moderno, centralizado, para acabar com as escolas, com as turmas mistas, de forma as nossas crianças e os professores terem A culpa não estou a culpar aqui, eu percebo as dificuldades que existem a nível logístico, a nível destas coisas todas, mas temos que ser incisivos e isto tem mesmo que acabar bem das nossas crianças, porque o tempo perde-se e o conhecimento não. Andreia, precisamente quando se fala de bairrismo, e acredito que haja aqui muito bairrismo associado a cada um dos polos escolares que está espalhado pela freguesia e que os pais tenham de alguma forma algum receio de o perder para outro tipo de... Sim. É só... Ou seja, é só essa a razão... Em termos de não é só o bairrismo por si só, mas obviamente que os pais preferem a proximidade, preferem ter os filhos quase à porta de casa. Esta pressão dos pais que levou a que a decisão fosse sendo adiada e adiada e adiada, e se relativamente ao projeto de uma centralização do centro escolar, se há algum projeto com um valor de investimento associado ou se é só uma ideia que está a ser trabalhada ainda? Não, isso teríamos mesmo que falar com a Câmara. Eu sei que já está a avançar e já está num processo bastante adiantado, mas quando eu falo bairrismo, não é questão de o meu filho mais velho já esteve lá, eu já estive na escola, agora também deixa-me dizer que isso está-se a perder. Com esta introdução de novos pais nas escolas, não é? Esta nova geração, sinto que se está a perder eu digo-vos uma coisa muito simples. Eu tive uma reunião em que alguns pais que estão lá em casa, acho que aqui não estão, eu tive uma reunião em que falámos na solução, numa possível solução junto com a Câmara e com o agrupamento, há 3 anos e tal, praticamente, em que toda a gente concordava com turmas mistas e toda a gente concordava ou seja, ninguém reclamava das condições das escolas. E isto aqui é verdade. Daí, às vezes, a minha... ser um tema que a minha... E foi aí que eu estive do lado dos pais. Se os pais, a maioria, concordavam, quem somos nós para ir contrapor aos pais? A verdade é que os pais de hoje já não pensam dessa forma. Já vão ao encontro da solução que nós demos. E a Câmara realmente teve bem. A partir desse momento, em vez de baixar os braços, não, continua com um projeto, que era de centralizar as crianças. E daí esse projeto, porque não é um projeto imediato, como vocês devem calcular, e daí que o investimento também já está a ser feito na própria Escola de Santa Luzia. Ou seja, não é dizermos qual é o sítio, não. O investimento que nós consideramos é Santa Luzia, pela centralidade e também porque tem condições de ampliação. Claro que eu entendo os pais, eu entendo este bairrismo, mas também, e é verdade, que atualmente os pais já veem as coisas de outra maneira, de outra forma e têm outras exigências para os próprios filhos e bem. Por isso, é nesse sentido que eu falo e entendo também a postura dos pais, não é isso que está em questão. Cristina, quando houve as justificações da Presidente Junta, neste caso, deste trabalho com os pais, porquê é que se tem demorado tanto tempo a avançar com uma ideia que agora parece consensual? É só esta relação com os pais? Há aqui mais qualquer coisa? O que é que também depreende da realidade? É sim, claro que é uma decisão que, como diz a Andreia, eu percebo, portanto, não podemos construir um centro escolar assim de um dia para o outro, portanto, temos que avaliar critérios, temos que ouvir os pais e também não conseguimos agradar a todos, não é? Esta questão da proximidade, claro que sim, que é uma questão bastante importante. A Escola de Santa Luzia provavelmente será realmente a escola que tem mais
que apresenta mais condições. Assim, eu não posso responder pela Andreia, não é? Portanto, a Andreia é Presidente da Junta e penso que fará o trabalho melhor que ela consegue fazer. Agora, eu penso que lá está, o que eu estava a dizer, não depende também só da Junta Freguesia, acredito também que depende bastante da Câmara, mas também concordo com o colega, o Sr. António, que é uma decisão que tem que ser tomada de imediato no sentido de haver aqui uma urgência, porque realmente estamos a falar na educação, e a educação é a base e tem mesmo que funcionar da melhor forma. Portanto, eu acredito que será um projeto que tenha pernas para andar. Segundo a Andreia, já está em andamento, digamos assim. Portanto, penso que a CDU concorda com esta situação da criação do centro escolar e, como eu referi anteriormente, fazer aqui um aproveitamento das escolas já existentes para outros fins, que poderemos dar aqui um serviço melhor, noutros sentidos, à freguesia, no sentido de tornar a freguesia mais dinâmica. António, era preciso ser mais incisivo daquilo que eu vi também das justificações em termos processuais da candidata Andreia. Sim, porque somos, lá está, porque este é um bocado, eu venho de fora, não é? E vimos aqui, e falo no bairrismo, e claro que todos queremos ter tudo à nossa porta, e os nossos filhos, para não andarmos muito longe, e para os meninos ir lá. Mas aqui a educação é a base do futuro, e Monte Corba é grande, é muito grande, e a educação é fundamental, os nossos meninos, porque senão eles vão chegar ao patamar a seguir atrasados em relação aos outros, e temos que olhar acima de tudo para os interesses deles e não dos pais. Temos que olhar para os pais e dizer, nós compreendemos o que vocês dizem, estamos de acordo, mas temos que ser mais firmes e olhar para os interesses das crianças, porque o conhecimento é fundamental, é muito importante os miúdos terem todas as condições de aprendizagem. E aqui temos que ser mais incisivos e mais firmes perante os pais. E, se calhar, Santa Luzia já está escolhido, não há dúvidas nenhumas, a centralização, a centralidade em relação à freguesia. Se houver questões a nível de transporte para os meninos mais afastados, se calhar a Junta pode criar condições de ir buscar os meninos e levar os meninos à escola, porque eles são os homens e o futuro. Por isso, tudo por eles. Muito bem, vamos mudar de tema. O espaço exíguo da Junta de Freguesia é por demais evidente, não oferece as condições para albergar público nas assembleias de freguesia, por exemplo, nem privacidade no atendimento ao público. Andreia, qual seria a melhor solução para uma sede da Junta de Freguesia? A requalificação do atual edifício? A construção de uma nova sede? O que é que a sua candidatura propõe neste caso? O que propomos, mais uma vez, é realmente a requalificação e a ampliação da sede junta. Este é um dos pontos que nós realmente aceitamos que fomos protelando ao longo do tempo, isto porque considerávamos que tínhamos outras prioridades mais significativas, mas este mandato, sim, está no nosso manifesto, a ampliação e restauração do próprio edifício. Um projeto simples, não somos ambiciosos, nem achamos que é necessário grandes edifícios, sinceramente, na nossa opinião. Acho que é criar um espaço confortável, em que tenha as dimensões necessárias para albergar a tal situação, uma sala ampla para albergar reuniões e as próprias assembleias, que admitimos que não temos, e este mandato foi muito concorrido, temos que admitir, e pronto, realmente não temos condições físicas para albergar este tipo de reuniões ou até qualquer debate que a gente precise, nós não temos. Pronto, uma colocação de um segundo piso e também a ampliação do edifício para posterior do terreno do edifício, nós conseguimos perfeitamente adquirir as valências que nós queremos. 2 salas, é também de conhecimento de todos, não é? Porque estamos agora porta a porta, é verdade, no nosso manifesto, estamos a tentar criar uma sala para a juventude, por isso essa sala será com esse objetivo. Outra sala para o Presidente, no fundo, para ter uma reunião em que qualquer pessoa que se sinta um bocadinho mais reservada, e
a sala de atendimento, ou seja, o espaço de atendimento, torná-lo um bocadinho mais confortável, mas nós entendemos que neste momento o espaço que tem, embora a Junta adquiriu bastantes valências, espaço do município, espaço cidadão e entre outras, e é também objetivo dar continuidade a adquirir mais valências para dar resposta aos nossos fregueses, por isso o espaço em si achamos que está razoável, mas claro que criar mais algum conforto e alguma privacidade para todos que necessitem dos serviços da Junta. Alguma estimativa de investimento potencial neste... Não, eu admito que fiz um esquizo e que apresentei... Recorreu à sua carreira profissional. Pronto, que também não temos muito dinheiro para investir, mas fiz um esquizo, uma proposta, até para que conseguirmos provar que temos, não é só o dizer de boca, não é? Nós temos algo concreto que conseguimos fazer e que depois, a seu tempo, teremos que, juntamente com a Câmara Municipal, mas entendo que com aquilo que nós temos executado, há condições naquele espaço de fazer. Claro que não é uma junta com um espaço e entendemos que também não é necessário, desculpem a minha falta de humildade, mas ter edifícios só para termos espaços mortos também não é a nossa intenção. Cristina, faz falta uma ampliação, um novo edifício para a Junta de Freguesia? Um novo edifício pode não fazer, mas a ampliação acho que sim. Sobretudo, eu acho que faz ainda mais falta o alargamento do atendimento. Face ao número de habitantes que Montecorda tem, penso que neste momento está a funcionar quartas-feiras ao fim da tarde e ao sábado, acho que é muito reduzido. Devemos alargar aqui o atendimento. Penso que não tem aqui nenhum serviço também de CTT a funcionar, funciona como loja de cidadão. Relativamente às condições, poderá manter as condições e fazer aqui uma ampliação ou então passar aqui os serviços de junta, naquela questão que falei anteriormente, no reaproveitamento de alguma escola que fica um espaço, portanto, que não está a desempenhar nenhuma função, pode dar aqui uma resposta à junta. António, sobre esta questão, efetivamente, quando olha para as condições da Junta de Freguesia, é necessário fazer aqui algum investimento para... Não há dúvidas que a Junta de Freguesia merece dignidade. Dignidade para albergar, espaço para albergar assembleias, para haver privacidade quando é para receber os seus fregueses e se calhar, não vou dizer que é preciso um edifício novo, se houver condições para alargar aquela. Por exemplo, se passarmos para um centro escolar moderno, centralizado, temos a Escola de Quinchais ao lado, que tem ali um espaço que pode contribuir para o alargamento da Junta. Agora, que ela tem que crescer e tem que ter dignidade, tem. Isso não há dúvidas nenhumas. Muito bem, vamos acelerar agora para o próximo assunto. Montecorda, como há pouco referíamos, tem um vasto e dinâmico movimento associativo e eu vou fazer aqui uma pergunta mais geral e depois cada um dos candidatos vai poder intervir da forma como quiser, mas Andreia, de que forma é que se pode apoiar mais este tecido rico associativo que Montecorda tem? Há possibilidade? De que forma? Que ideias é que se podem aplicar? Eu acho que há sempre, é lógico que para quem está numa associação a Junta pode sempre ajudar mais e eu acredito que nós fizemos o nosso máximo. São 16 associações na freguesia, bastante dinâmicas, com orgulho digo isso. Reunimos no mínimo 2 vezes por ano, reunimos em conjunto, 2 vezes por ano, uma para executarmos uma coisa que, por aquilo que eu percebi, é única no Conselho, para, derivada da nossa freguesia ser tão ativa, nós fazemos a agenda anual para o próximo ano, para não sobrepor eventos. E nessa reunião, não só planificamos o ano seguinte, mas também discutimos ideias. Ideias que podem ser para a Junta, como é que nós conseguimos les ajudar, e ao mesmo tempo também entre associações. Por isso, é um trabalho que nós vimos a fazer, fora que depois cada um, nós reunimos outra reunião para a entrega dos subsídios anuais. Eu também acredito que eles digam que é sempre pouco, pelo menos dizem-me sempre isso, que é pouco.
mas também tem que acreditar, tem que pensar numa coisa que é isso que eu lhes digo e não é mentira. Nós temos um bolo, se for dividido em 16 fatias, temos de dividir com tamanho. Se for dividido em 5, a fatia do bolo é muito maior. Tomar à junta, dar uma fatia de bolo a cada um muito grande, mas realmente também as condições não são as melhores. Damos esse apoio financeiro anual para ser investido das associações conforme eles acharem melhor. No entanto, estamos sempre em sintonia com eles, conversando, e isso mencionamos sempre, não há uma que possa dizer o contrário, que qualquer divergência que tenham, qualquer situação que apareça espontâneo, em questões de obras, estou-me a lembrar aqui neste caso, para falar connosco. E nós, conversando com a associação, também conversando com a própria Câmara, tentamos ajudar, não só muitas vezes financeiro, mas também em obra, como nós fizemos na Casa do Sol Nascente e como nós fizemos na Associação. Estou-me a lembrar destes dois casos em causa. Por isso eu acho que nós damos tudo às associações, ou tentamos transmitir, e até à data, e também nem vou falar na parte logística, que muitas das vezes recorrem também a nós. Essa parte também estamos cá. Eu acho que nós estamos a dar tudo, mas claro que se houver mais e que eles nos transmitam que é necessário mais, claro que nós estamos cá para fazer muito mais por eles, porque acima de tudo o que nós queremos é que este associativismo mantenha-se. É um orgulho da freguesia. Há um bocadinho quando falei, porque são bastante ativas em diversas áreas, cada uma. Nós temos, eu costumo dizer que chega a uma certa altura, eles fazem questão de convidar a junta muito bem, nós não temos fim de semana livres, ainda bem, e que depois cada uma delas dá a conhecer a nossa freguesia, não só a nível turístico, não só a nível cultural, porque trazem muita gente de fora e eles também vão fora. Isto é um orgulho para nós, e sinceramente queremos manter. E algo que eu queria frisar, e eu termino já, que é muito importante e que eu também orgulho de conseguir, acho eu, é que é a união que nós temos com as associações. Hoje eu preciso de ti, amanhã podes ser tu a precisar de mim. Acho que este trabalho em rede entre as associações e junta que está, acho que nós conseguimos. O resultado é a festa do padroeiro, quem foi lá, vê lá todos em sintonia, todos juntos, a quem quer aderir, não é? Nem todas as associações são obrigadas a aderir. Mas o resultado disto que eu acho que nós conseguimos está na festa do padroeiro, em a sintonia que as associações têm e esta parceria que nós próprios, como junta, queremos que aconteça. Acho que não vejo isto nas outras freguesias. Se vejo, peço desculpa, mas eu realmente acho que isto é um orgulho para nós. Cristina, obviamente que cada associação, quando se fala em apoio, pensa no subsídio anual e toda a gente quer mais, mas há espaço para dar outro tipo de ajuda a este rico tecido associativo da freguesia? Claro que sim. Eu penso que nesta situação das associações, acho que deveria existir aqui um regulamento, tentar perceber as necessidades que cada associação tem. Portanto, o valor não pode ser igual, poder pode, mas não deve. Tentar perceber aqui o contributo ou o valor anual que podemos dar a cada associação. Portanto, temos aqui o futebol, temos a Associação de Montecorvo, temos outras, e acho que devia haver aqui uma implementação de visitas regulares. Muito mais que se pode fazer para além do dinheiro. Óbvio, não nos podemos esquecer, as associações são a alma da freguesia. É o que mexe com as forças vivas da freguesia e tem um papel muito, muito importante em tudo o que tem a ver e que mexe com a freguesia. O regulamento é uma coisa um bocado estática e às vezes uns merecem mais que outros e não tem a ver com a dimensão, tem a ver com o que se faz, tem a ver com o que se atrai e não é muito por aí. As associações têm que ser apoiadas de uma forma justa, a nível financeiro, a nível do que é preciso em certos momentos, a nível a possibilidade das associações de criarem o financiamento para elas próprias. Todos os eventos que eles fazem têm muito a angariação para eles próprios. Pronto, eu até acredito que não tenha conhecimento, que visto que está... Mas eu vi em Valinhas. Exatamente. Isso é todos, por norma, quase todos os eventos que cada associação faz, quer em conjunto ou ainda em nível individual, há sempre algo que eles fazem de receita própria.
Não vou estar aqui a mencionar cada uma na sua vertente e no seu ramo. Quanto ao critério que me falou, é um bocado estático. Nós, hoje, neste momento, esse critério pode estar a funcionar, como no ano a seguir, o critério pode não estar a funcionar para a mesma associação. Quando eu disse que dividia o bolo das melhores da mesma forma, podia induzir em erro. O que quis dizer é que é muito difícil chegar. Nós, realmente, como junta, tabulamos, de certa forma, as associações. E é de conhecimento deles próprios. Temos a Associação Humanitária, pelo trabalho que faz, em que leva a fatia maior. É explícito pelo trabalho e quem conhece há de dar esse... E depois temos o Monte Corba Futebol. Portanto, pode haver aqui quase que uma sinergia, algum tipo de sinergia. Mas eu acho que realmente, como eles têm vários clubes de futebol, vários ranchos, eu aí acredito que tenha que definir os critérios, não é? Porque andamos mais ou menos na mesma vertente. Nós temos uma associação humanitária com uma vertente, temos o Monte Corba Futebol Clube, temos um grupo de bombos, ou seja, é muito difícil nós metermos todos no mesmo saco, porque elas têm todas diferentes atividades, diferentes características e devem ser avaliadas em função disso. Muito bem, vamos tentar avançar porque, entretanto, a hora já começa a adiantar e nós ainda temos aqui algumas questões que queremos tocar. Vamos à questão do saneamento, que é também uma questão muito importante. Neste mandato que agora termina foi efetuado um forte investimento nesta área de saneamento. No entanto, ainda há muito trabalho para fazer, a freguesia é muito grande. Como é que se pode avançar com mais celeridade neste processo? Há alguma maneira? Ou perdeu-se demasiado tempo e agora está-se a tentar recuperar assim um bocadinho? Não diria à pressa, mas há aqui um investimento forte realmente nos últimos anos. Sim, nestes 4 anos foram investidos cerca de 2 milhões aqui. Eu estou-me a restringir só na nossa freguesia, como é óbvio. Foi feito um investimento muito, muito bom, pelo menos nestes 4 mandatos, até pelo processo. Foi um bom investimento, já é público. Acho que toda a gente sabe, é público, que foi aprovado 10 milhões só para a freguesia de Monte Corba, em que vai ser investido saneamento e água. Eu também acredito que não deve ser muito difícil. A nossa freguesia tem umas características muito significativas, temos uma área muito dispersa, em que acredito que os projetistas tenham uma dificuldade enorme em projetar também o projeto e chegar a números concretos. Como é algo que nós já reivindicamos há algum tempo, é algo que nós queremos de um dia para o outro. Eu sei, eu também queria, mas eu acho que o que foi feito neste mandato é o processo normal. Também frisar aqui uma questão, também sei, nós reivindicamos o saneamento, muito o saneamento, e há ruas que depois ficam num estado que nós sabemos, lastimável, mas é necessário, e isto eu digo com toda a franqueza, é necessário que façam a ligação, porque nós não conseguimos fazer intervenção nenhuma na rua sem o particular fazer a ligação. Isto é importante nós dizermos. É importante sim reivindicarmos, mas depois também temos que cumprir com a nossa parte enquanto cidadão normal. Por isso, fico contente da Câmara ter-nos, vamos dizer, presenteado com 10 milhões. Quem estiver cá, que espero que seja eu, claro, vai ter a cabeça em roda porque as obras de saneamento são muito, muito complicadas, como devem calcular. As pessoas pensam que abre num dia, mete a tubagem, no dia a seguir está tudo feito. É um processo que demora bastante tempo e muitas das vezes, e eu até fico contente que eu acho que foram bastante resilientes a nível disso, mas não se consegue abrir e depois tem que haver este estudo. Se nós abrimos uma rua principal, temos que ter vários acessos, por isso 10 milhões eu estou para ver como é que nós vamos gerir isto, mas é um bom investimento, é algo que nós precisamos já há muito tempo, sem sombra de dúvida, e que aos pouquinhos estamos a conseguir realmente. Cristina, o saneamento obviamente que é uma necessidade básica da freguesia. Depois de tanto tempo de atraso e de ter ficado para trás, está-se agora a tentar recuperar demasiado depressa. Como é que se consegue acelerar todo este processo relativamente ao saneamento? É uma necessidade que se sente também por parte das pessoas?
Claro que sim. Eu aqui a questão do saneamento, eu arrisco mesmo a dizer que estamos num verdadeiro retrocesso. Há aqui ruas, portanto, eu estive a verificar, portanto, é óbvio que não dá para cobrir, portanto, isto é um caminho longo, não é? Mas há aqui ruas em Montecorva que têm saneamento, há outras ruas que não são ruas, portanto, são caminhos privados, ou melhor, esses caminhos privados têm saneamento, há outras vias públicas que não têm. Portanto, eu acho que aqui a Junta falha na sinalização das ruas, na questão de aplicar o saneamento. Isso já é um trabalho que, portanto, a Junta tem que estar atenta, quem está à frente. E sim, acho que... Portanto, houve aqui uma falha em termos de priorização daquilo que foi feito. Exatamente. Ou seja, quando se fala de um valor de 2 milhões de euros, é um valor significativo, mas, na sua opinião, houve aqui alguma falha naquilo que foi a priorização em termos das ruas que foram feitas intervencionais? Sim, olha, posso dizer, nós temos aqui, por exemplo, a Travessa de Mourosinhos, e posso dizer que tem ruas públicas que não têm ainda o saneamento, e posso dizer que também que tem um caminho privado, não tem nenhum acesso de carros nem de pessoas, e que tem. Portanto, tenho que dizer que há aqui uma má gestão coerente daqui da aplicação do saneamento. Quando houve 10 milhões, o valor é muito significativo. Considera que é execuível em 4 anos? É execuível a médio prazo o valor desta Assim, o saneamento não vem de há 4 anos, o saneamento infelizmente já vem de décadas, não é? Aqui a questão é, sempre que o valor, sempre que pode ser 10 milhões, pode ser 20 milhões, pode ser o valor que for, vai haver sempre este problema, o saneamento. Portanto, aqui a Junta deve atuar com uma visão atenta e tentar perceber realmente sinalização das ruas, estar presente, pronto. E esta questão aqui de existir, de facto, caminhos privados em que tem saneamento e outras estradas, ou, portanto, outras ruas, digamos assim, públicas, que não têm, portanto, fica assim a desejar do trabalho da Junta, sim. António, o saneamento, já referiu há pouco que é uma necessidade tão básica, permanente em pleno século XXI. Houve aqui muitos anos de atraso, está-se agora a tentar recuperar. Quando houve este valor de 10 milhões de euros, o que é que lhe vem à cabeça? O valor não me diz nada. O que me diz a mim é que já atingimos o primeiro quarto do século XXI, e no primeiro quarto do século XXI ninguém pode falar em qualidade de vida sem saneamento. E como chega, eu garanto-vos que realmente isto tem que haver saneamento o mais depressa possível, porque é incompreensível que não haja saneamento no primeiro quarto do século XXI em toda a freguesia de Montecorva. Era para ontem. Por isso, devia ser 10 milhões, 20 milhões. Estamos a falar em milhões, hoje fala-se em milhões. O Mourinho veio por 3 milhões, 10 milhões, porque são milhões. Eu quero saneamento. E o saneamento já devia estar feito. Não estou a acusar aqui a Presidente da Junta, que não depende dela, não depende só dela, mas estamos já no primeiro quarto do século XXI. E isto é um bocado vergonhoso. Não há qualidade de vida. É sensível esta argumentação de que, número 1, a geografia de Montecorva, por assim dizer, é muito complexa, e depois ainda há outra questão que a própria Andreia referiu, que é, bom, nós pedimos saneamento, mas depois não ligamos, os privados não ligam. Como é que se... Mas isso já viesse, já há uns anos atrás, já tinham ligado. Porque eu já vivi essa realidade noutras localidades e depois foram ligadas. A geografia é complicada em Montecorva, e eu falei um bocado que Montecorva era um Jerez pequenino, uma Serra da Estrela pequenina, e se calhar já temos saneamento. É complicada, mas é execuível. André, só para responder muito rapidamente a estas questões que foram levantadas, quer de alguma priorização de... Pois, deixem-me falar aqui num assunto que foi falado, e eu penso que é muito falta de conhecimento da parte da Cristina, e peço desculpa, porque não acontece só no terreno privado, que eu penso que estou a identificar, mas existe mais terrenos privados onde passaram. Deixem-me dizer que ao fazer um projeto, um saneamento, eles passam por terrenos particulares. É óbvio que passam. Isto para quê? Para nós conseguirmos salvaguardar a travessa de Mourosinhos,
que ela vem de declive, teve que se negociar com proprietários privados para permitir passarem o saneamento. Isto é completamente viável. É só assim é que nós conseguimos chegar com saneamento a todas as ruas, senão era completamente execuível. Por isso, deixem-me dizer que a Junta não só está atenta, como o projeto, quando foi feito, foi negociado com os próprios, porque ninguém chega lá e passa pelo meio de uma rua particular, está fora de questão. Foi negociado com os proprietários e não foi só nesta questão, foram em várias ruas da freguesia, o coletor principal está todo ele em terrenos particulares. Esta situação é grave e tem que se ter cuidado ao dizer isto lá fora, porque isto induz num erro total. É muito grave dizerem uma questão destas. Não, nós estamos atentas, assim como o projetista teve que negociar antes do saneamento ter sido feito. Por isso, peço desculpa à Cristina de lhe ter mencionado assim, mas deve estar clara nesta situação. Não só foi neste caso negociado, não só neste caso, e quase que são forçados, claro que não, aceitar a passagem do... Claro que isto depende sempre e é sempre negociado com os proprietários. Mas seria completamente execuível se nós não passássemos por terrenos particulares, como devem calcular. Por isso, estamos atentos, sem sombra de dúvida, mas isto no projeto já foi negociado com os próprios proprietários. Muito bem, vamos avançar, já ultrapassamos largamente a nossa hora, mas de qualquer das formas ainda temos aqui 3 ou 4 questões onde iremos chegar. A pavimentação associada ao saneamento, a pavimentação da rede viária é obviamente um assunto central para a comodidade cotidiana dos cordovenses. Apesar do forte investimento, e a Andreia já referiu aqui, enumerou aqui variedíssimas ruas que foram concretizadas nos últimos 4 anos, ainda há muito por fazer. Que prioridades é que fazem parte do seu programa para um próximo mandato? Há aqui alguma que seja efetivamente estruturante e que seja absolutamente necessária concretizar? São várias, eu escoava os 2 minutos e não posso. A nível das acessibilidades, consideramos que finalmente a freguesia começa a ficar orientada. Nós, a iniciar já, até porque o processo está praticamente terminado, a democracia às vezes não nos ajuda muito, mas iniciar já, não estou a falar que seja prioridade, mas sim porque está num patamar já em execução, que é a ligação de Cabanas a Redondo. Falar também aqui nas casas de banho do cemitério, vou aqui também, sem ser as acessibilidades, e também aqui um projeto que temos de reabilitação do Parque de Balinhas. Eu menciono estas simplesmente porque estão num estado muito avançado e que podem, a qualquer momento, entrar em execução, mas o que nós consideramos neste momento prioritário é a ligação. Eu vou falar assim para vocês perceberem, a ligação da Estrada Camarária 1115, que é a ligação que faz de Santa Luzia a Cabanas. Esta rua preocupa-nos muito, ela já esteve no plano, já esteve projetada para execução, mas entretanto avançou o saneamento, tiveram que recuar e neste momento nos preocupa. E ela só não avança mais pela questão que nós falamos há um bocado. É necessário que 60% do saneamento esteja ligado para nós termos a certeza que está tudo em conformidade e ter uma intervenção como deve ser, que realmente necessita. Esta é uma das nossas prioridades. A ligação também de Quinchães a Cortinhas, também uma estrada camarária 1118, que também com a intervenção do saneamento, ela já não estava nas melhores condições, não ficou, mas eu acredito que também essa vai ficar um bocadinho pendente, porque eu acredito que o saneamento vá para lá, isto sou eu aqui a sobrepor. Também considero que é importante aqui uma intervenção que nós ainda batalhamos este mandato, que é a Rua do Cerrado, mas não nos interessa resolver só a Rua do Cerrado. Interessa-nos resolver as saídas da Rua do Cerrado e as consequências que tem da Rua do Cerrado no Couto, para vocês localizarem. Interessa-nos nós que andamos a negociar com os proprietários a possível ligação da saída da Rua do Cerrado, a ligação da entrada da variante, da Rua de Revoreda. Temos que encontrar ali uma solução, de qual pedi junto da Câmara, uma solução que vá dar resposta a estas entradas de ruas, saídas de ruas e a tal Rua de São João,
que temos tido realmente algumas denúncias da velocidade que passam lá, que os veículos passam naquela rua. Por isso, um dos focos principais é encontrar uma solução, que sinceramente nós já temos aqui uma visão, mas é necessário realmente fazer este estudo e se possível, ele ser executado. Para terminar, André, que é para além disso, depois temos, isto só falei em rede Estamos só a falar de rede viária, por isso é que Rua do peço Padrão, alguma... temos aqui também outras que vocês depois vão ter conhecimento, mas essas considero ser as mais importantes. Cristina, para além daquilo que a Andrea já referiu que foi feito durante os últimos 4 anos e que efetivamente também já reconheceu que foi de valor, portanto fez-se um trabalho consistente nos últimos 4 anos a este nível, que prioridades é que tem a CDU para apresentar em termos de intervenção na rede viária para os próximos 4 anos? Que necessidades é que foi ouvindo das pessoas e que a CDU colocou em manifesto eleitoral? Da parte da CDU, claro que há sempre aqui um forte, portanto, pretendemos sempre continuar aqui no investimento da pavimentação. A Andrea falou também da rua de Santa Luzia que liga Santa Luzia a Cabanas. Penso que será uma rua prioritária, portanto, neste momento está bastante degradada, até põe ali em causa a segurança rodoviária. Uma das ruas que eu acho que também seria importante requalificar será ali a rua de Quinchais a Portinhas. Penso que também será uma rua que está, portanto, a nível de pavimentação, podia ser mais plana, acho que seria também uma das ruas de qualificação. Portanto, estar atenta a outras ruas e ver, talvez, aqui acho que há necessidade em Montecorva, não existe passeios, portanto, há aqui uma dificuldade enorme de passear com crianças, de andar de bicicleta, por exemplo. Portanto, acho que primeiro devia haver aqui um forte investimento na pavimentação e depois começarmos a pensar nas possíveis ruas que podemos criar aqui passeios para que pudéssemos andar, para que as pessoas se sintam mais seguras a andar. António, da parte do Chega, mais uma vez, já ouvimos falar daquilo que foi feito nos últimos 4 anos, mas como é que se projeta um mandato de 4 anos? Que prioridades é que... As duas colegas já falaram das ruas mais principais, de Quinchais a Cortinhas, de Santa Luzia a Cabanas, de Cabanas a Redondo, e eu próprio, ando se calhar mais que todos vocês, por estas estradas todas, e sinto a dificuldade de circular nestas estradas. Não há dúvida nenhuma, temos que fazer um levantamento das estradas que são mesmo necessitárias de levar a requalificação, e estas aqui não há dúvida nenhuma. E depois uma questão que a Andrea falou, que eu já tinha guardado para mim, que é muito importante. A casa de banho no cemitério é fundamental. Temos pessoas de idade que não podem ir à casa, não podem ir ao cemitério, deixando de ir ao cemitério, porque não existe uma casa de banho que tem que fazer necessidades lá por trás e é indecoroso. E isso não pode acontecer. Uma casa de banho no cemitério parece uma coisa aqui estapafúrdia. É muito importante. É das coisas que eu quero fazer logo primeiro. Uma casa de banho no cemitério. E espero bem que se eu não ganhar, se vocês ganharem, façam uma casa de banho de cemitério. Vamos tentar avançar novamente. Passar ao desporto com uma questão específica. A construção de um pavilhão desportivo tem sido um tema recorrente de anos esta parte. Atendendo a que não existem na freguesia coletividades que pratiquem desporto de pavilhão, por assim dizer, faz sentido a continuar a falar-se numa infraestrutura deste género? Se sim, que modelo? Onde é que se pode concretizar? Este já é um projeto que vem de que se fala já. Diariamente serve o parto de serviço de escola e noite e fim de semana servir as coletividades e também os próprios eventos da Junta. Nós sabemos que esse pavilhão só será feito ou só será utilizado na área do desporto, na área do
também de uso escolar, funcionará para a escola, mas para as coletividades só servirá nos tempos em que a meteorologia não permite, porque de resto, com as características que nós temos, que os parques nós temos, as próprias coletividades querem fazer no exterior. Por isso, consideramos que é mais importante nós fazermos aqui, entre aspas, se podemos falar assim, uma parceria com o possível centro escolar e, aí sim, também aqui, de certa forma, a tentarmos dinamizar também o nosso dinheiro, não é? Também a perceber nessa área, usarmos um pavilhão que será já feito para uso da escola, mas que também servirá à freguesia. Isto porque nós, e isto sempre defendemos, que fazer equipamentos por fazer e só ser usados de indeterminados, acho que sinceramente não funciona, acho que deve ter um uso diário, só assim faz sentido. É a nossa ideologia e acho que aí conseguimos. Daí o nosso não aparecer no nosso compromisso, porque a ideia é focada nesse sentido. Cristina, esta ideia parece-lhe mais interessante para que servir a freguesia, ou seja, não criar uma infraestrutura só por criar, mas criá-la, por exemplo, no centro escolar, que dê para servir ambas as realidades, a realidade escolar e a realidade social, coletiva da comunidade? Eu penso que ambas, tanto a escola aqui como o pavilhão, portanto, é aqui uma forma de dar dinamismo a Montecorva. Por aquilo que eu sei, havia aqui uma intenção de ser construído um pavilhão desportivo no Val do Lessa. Penso aqui que o pavilhão pode atrair aqui não só o desporto, mas aqui, por exemplo, a questão da ginástica geriátrica. Pode haver aqui uma condução a que haja um envelhecimento mais ativo na freguesia. Também atrair outro tipo de desporto, temos o voleibol, temos o handball, temos o futsal, como noutras freguesias, Lamelas e Rebordões têm um pavilhão e esses desportos desenvolvem. Portanto, eu penso que será sempre uma mais-valia. Claro que um pavilhão atrai sempre desporto, mas poderá ser feito outros eventos no pavilhão. Portanto, é mais fácil construir o pavilhão e depois os eventos vão surgindo. Agora, sem pavilhão, é que não surge nada. António, esta ideia que a Cristina acabou de referir, de que o importante é ter-se a infraestrutura para que depois os eventos... Vou um bocado por aí. É importante o pavilhão polidesportivo. Não existem atividades nem coletividades de desporto interno, mas havendo o pavilhão, se calhar passam a existir. E depois dá para futsal, voleibol, dá para eventos sociais, como para ginástica geritárias, para os miúdos da escola. É importante. Agora, não defendemos gastar dinheiro para criar elefantes brancos. Se for gastar por gastar e ficar ali uma marracha e ninguém usar, não. Agora, a coisa bem estudada e sabermos que ele vai ser usado e vai ter utilidade, e sabemos que vai ter com a escola, sabemos que vai ter, se calhar, no futsal, e há quem alugue, vamos ter com as pessoas mais idosas, com lá fazer dança, ginástica, e eu acredito sempre que é um bom investimento. Muito bem, bom, eu vou saltar aqui um bocadinho no nosso alinhamento e vou passar aqui para a última ronda de perguntas, que vou dedicar à pedreira do Lajedo, à situação da pedreira. A reativação da atividade na pedreira do Lajedo trouxe o assunto para a ribalta da discussão política no Conselho, e não só no Conselho, na verdade. Existe um movimento de moradores que tenta impedir a expansão da atividade. Entretanto, corre um inquérito do Ministério Público, há investigações por parte do CEPNA da GNR, pedidos de licenciamento de várias partes às entidades competentes. André, eu começo por si. Que papel deve ter a Junta num processo como este, cujas competências são relativamente limitadas, mas como autarquia de proximidade, acredito que seja uma situação que a preocupe particularmente? Sim, o nosso papel é estar atentos, ou seja, nós aqui como poder somos praticamente uma migalha. O nosso dever é estar atentos, perceber a evolução e desde o primeiro minuto o fizemos.
quando percebemos que estavam a ir mais além do nosso conhecimento e pela falta também de explicações, denunciamos desde o primeiro minuto às entidades competentes, Câmara e GNR, que fizeram logo a sua intervenção. A obra está embargada. É lógico que não interessa a ninguém, neste momento, a reativação da pedreira, e inclusive a nós, mas também sabemos e temos a plena noção que quem fez um investimento desses vai querer seguir em frente. De nossa parte, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e estamos atentos para tudo que haja de movimentos que consideramos ser estranhos, e denunciaremos sempre que for necessário às respectivas autoridades. Mas também vos digo aqui uma questão muito rápida. A minha maior desilusão, eu tinha alguma esperança em que a força da população tivesse aqui algum poder. E tivemos, e é pena não estar aqui também candidato da coligação, porque poderíamos dar algumas respostas que nós não as temos, porque eu ainda estou a aguardá-las, como Presidente de Junta, também friso bem, é que nós tivemos lá o Secretário de Estado do Ambiente e das Infraestruturas no local e tive a maior desilusão com aquilo que ele disse publicamente, porque isso foi publicamente num tribunal local, mas disse que era necessário fazer os metros, era necessário retirar. Mais é grave em que temos um candidato neste momento à Câmara e também Presidente da Conselhia, em que não quer tocar no assunto, em que esteve lá com a pessoa, porque nós sabemos que quem pode dar as licenças é o nosso Poder Central. Nós, como Junta, nós, como Câmara, somos praticamente zero a nível de licenças. É bom que as pessoas tenham consciência disso, mas também somos os primeiros a levar por tabela. Nunca foi chamada para ser Foi. ouvida Entretanto, já no foi processo? pela GNR, pelo Ministério Público, em que dei a minha opinião, falei de tudo aquilo que sabia que estava ao meu alcance e mostrei também a minha posição de desagrado. Também a questão aqui foi relativamente à parte que está embragada, e mostrei realmente o meu desagrado daquilo que fizeram, eu chamo de escampado, que eles fizeram à revelia de licenças e de própria população. Mas dizer que era importante que o Presidente da Conselhia, que esteve lá com o poder central, que nos desse resposta. Não é fugir ao assunto, dizer agora que não toca no assunto, que não quer mais falar nisso. Era importante estar cá, porque ele sim está perto do poder, porque as forças políticas são as mesmas, e era importante dar resposta à população. Não é nas vésperas de umas eleições ir para lá e muito bem. Por acaso o secretário ainda teve a gentileza de dizer a verdade, que é preciso mão de obra, mas era importante dar aos cordovenses uma resposta, porque eles sim, não é uma junta que tem que dar resposta, eles sim. E eles é que podem dar resposta e podem travar a evolução da expansão da própria pedreira. Tenho pena, realmente tenho pena, poderíamos ter aqui alguma resposta, mas eu também já percebi que não querem tocar nesse assunto, já o disseram, para eles é um assunto que só lhes interessou enquanto estavam em campanha para o Governo. Agora nem convém tocar, porque é assim, enganar o povo do Monte Carlo é que a gente vê as coisas. É algo que me revolta, porque o primeiro dedo a apontar é à Junta, quando desde o primeiro minuto fizemos o nosso trabalho e digo, nós sentimos uma formiga perante uma situação destas e muitas das vezes é acusar. A Junta está a favor da pedreira, eu já não vou falar aqui relativamente a outros assuntos que não interessa, quando desde o primeiro minuto, demonstramos o nosso perfeitamente desagradável. Aliás, a evolução está aí no processo que tem sido feito. Cristina, por parte da CDU há obviamente uma oposição quase total, não é quase total, é total, relativamente à expansão da pedreira e à reativação da atividade. Como é que uma junta se pode posicionar perante um problema que extravasa completamente as suas competências? Sim, a CDU opõe-se sempre quando existe interesses económico-privados e esses interesses prevalecem sobre as necessidades básicas da população. Eu estive na pedreira, estive em contacto com moradores e as pessoas estão revoltadas, portanto isto também já se arrasta há bastante tempo.
A pedreira, portanto, aqui isto está a causar, já não se fala do impacto ambiental, da poluição, mas o que eu senti é que as pessoas não foram ouvidas. Nós sabemos perfeitamente que existem lutas que são muito difíceis de as ganhar, principalmente quando estamos a falar aqui de grandes empresas, não é? Mas as lutas têm que ser feitas. Portanto, a CDU defende sempre a luta, defende sempre as pessoas em primeiro lugar. Isto, a CDU vai se opor sempre, seja na pedreira, seja noutro tipo de situação. Portanto, é assim, aquilo que eu senti é que as pessoas, portanto, há um movimento de moradores, as pessoas não se sentiram apoiadas, não se sentiram ouvidas. Por parte da Junta, eu percebo que realmente há processos jurídicos que não passa pela Junta, mas penso que teria que haver aqui mais intervenção, mais movimento, mais visita ao local. É isto que eu tenho a dizer. Ou seja, sentiu que houve falta de visibilidade no trabalho que uma junta de freguesia pode ter. Ou seja, eu queria uma junta de freguesia mais ativa publicamente, por assim dizer, nesta defesa dos interesses dos moradores da população. Sim, é que volto-lhe a dizer, os moradores não se sentem ouvidos, portanto, houve uma petição, pelo aquilo que sei, portanto, houve aqui uma recolha de assinaturas. Vai haver, portanto, esta situação não vai ser fácil de ser resolvida. Já está ali uma construção, por exemplo, da britadeira, por aquilo que eu sei. A empresa tem ali um interesse em fazer uma ponte para o outro lado do terreno que a Andreia falou, onde tem ali a existência de um caminho público também. Portanto, enquanto isto não se resolve, quem sofre é sempre as pessoas, não é? Portanto, acho que devia haver aqui uma maior dinâmica. As pessoas têm que ser ouvidas de alguma forma. Esta situação foi apresentada pela CDU na Assembleia da República, portanto, tem que haver aqui, digamos, mais apoio por parte da Junta, não só da Junta, das próprias pessoas. As pessoas têm que se unir, têm que ir para a rua, têm que fazer barulho, tem que se fazer alguma coisa. Portanto, nós sabemos que estes processos demoram imenso tempo e o problema é que as pessoas estão com as suas vidas suspensas. Portanto, a CDU, enquanto esta situação não estiver resolvida, vai sempre intervir e vai dar o apoio necessário aos moradores que vivem junto à pedreira. António, perante uma situação deste género, que obviamente já todos percebemos que a Junta é apenas uma pequena pedra neste puzzle, o que é que uma Junta de Freguesia pode efetivamente fazer perante uma situação deste género? Eu vou pegar aqui em coisas anteriores, em que eu sequer não estava, e se calhar eram todos muito mais novos, éramos mesmo. Em 2016, a Câmara registrou que a pedreira estava abandonada. Há relatórios, há fotografias, há inspeções que o confirmam. Lixo, máquinas degradadas, ervas por todo lado. Certo? Vocês viam cá, eu não me via, se calhar. Estou-vos a perguntar a vocês, eu não estava cá. Mas há provas factuais disto. 2016. Em 2022, atenção que em 2022, e a Presidente Andreia falou que em relação ao Paulo e em relação ao candidato pela AD à Câmara, que tem a ver com o poder central, que neste momento é a AD, em 2022 não era a AD, era outro partido, era o PS, por isso estamos aqui a falar sempre dos mesmos lados. Em 2022 o Presidente da Câmara indeferiu o pedido de licença e declarou a caducidade. Mas pouco tempo depois mudou de posição e deferiu a transmissão à edilagem. Eu tenho aqui um e-mail que foi enviado em 2024 ao Presidente da Câmara de Santirce, em que eu vou-vos ler, e depois posso-vos passar, porque vocês todos terem acesso a isto, em que diz, muito brevemente, na sequência da apresentação do pedido de atribuição de licença de exploração, adaptação, alteração do regime de licenciamento e ampliação, que vamos falar de artigos, vários artigos, e acaba, no fim, a dizer assim: à falta de resposta, num prazo máximo de 20 dias, resultará num parecer favorável. Não houve resposta, logo foi dado o alvará favorável.
Por isso, está aqui um e-mail, atenção, eu não estou a afirmar, estou aqui só a mostrar o que me foi transmitido. Por isso, quando falamos no poder que está neste momento, eu sei que a Junta não tem culpa disto. Eu, como Presidente de Junta, nós, como Presidente de Junta, não temos muita força, mas se calhar há uma coisa que quero fazer. Monte Corba é o ventre do Rio Lessa. Para além de ser o ventre, temos quem mora em Redondo, que leva com as pedras, que leva com tudo a tremer, pessoal daqui que sente isto, que os outros não sentem, mas temos que criar uma plataforma com as outras freguesias, por onde passa o Rio Lessa, desde a Grela, desde Águas Santas, Lessa, Matosinhos, todos juntos, e vou pegar, se calhar, no que diz o PCP, o povo unido jamais será vencido. As freguesias unidas jamais serão vencidas. Se calhar, todas as freguesias, quando passam o Rio Lessa, todos juntos, se calhar conseguimos dar cabo da pedreira. E eu quero criar esta plataforma junto com o povo daqui, que se calhar não conseguimos ter força, mas se criarmos esta plataforma com estas freguesias todas e vamos lá ferrar-nos todos, os calos, se calhar conseguimos. Vamos ver, tirar isto tudo a limpo. Eu quero só, porque aqui esta situação da pedreira é efetivamente muito complicada. Eu conheço alguma da documentação, felizmente por via profissional, mas é só para esclarecer que há aqui duas questões da pedreira, por assim dizer. Uma delas tem a ver com a atividade da pedreira em si, que efetivamente o licenciamento foi passado por via da compra, da aquisição por parte da Edilage, e depois há uma outra questão que tem a ver com a alteração e com a expansão. E, portanto, só para tentar clarificar aqui alguma coisa. Eu peço desculpa, porque convém clarificar mesmo isso, porque induz as pessoas em erro. E isto, o que disse, induz mesmo as pessoas em erro. O que a Câmara passou era uma licença que estava caducada, ou seja, a empresa Edilage comprou e a penhora que tinha sobre a pedreira. E há uma parte que estava em funcionamento, ele comprou. E essa licença, apesar da resiliência do Presidente da Câmara e não querer passar, foi obrigado a passar. Foi uma decisão judicial. Jurídica. Por isso não convém, e é muito importante, um caso tão específico, nós não confundirmos as questões. E parece-me que foi esse o caso que o Sr. António Escopelar está a tentar fazer, ou sem conhecimento de causa. Para além disso, deixem-me só vos dizer, a petição que está a passar, é só porque às vezes pensam que a Junta está aqui, não, a petição que está a passar está na Junta de Freguesia. Nós não podemos obrigar as pessoas a assinar, isto que fique bem claro. A petição, e muitos dos membros, inclusive eu, assinei essa petição, não há dúvidas disso. E está na Junta de Freguesia, plasmada no nosso edital, para quem quiser passar. O que eu acho, quando falou que existe uma britadeira, essa é parte. Este é um processo que eu acho que nós temos de estar muito bem esclarecido, e que tínhamos um debate só nesta questão. E que eu acho que estão a tentar, e espero bem que só estejam a tentar, porque convém esclarecer que a pedreira tem vários setores. Tem uma que foi colocada à rebelia, que não existia nada, tem um processo que está em licenciamento e que eles não deram resposta e que já alertaram disso, por isso acho, e o Sr. António acho que induziu completamente em erro tudo isso, porque está a confundir as 3 fases de uma pedreira. E desculpem que é um processo que eu tenho na mão, é um processo que eu fiz questão de ler, porque isto já tem uma história, quem mora aqui tem uma história, e que fiquei muito desiludida, e deixem-me só dizer, eu desde pequenita, quando existiu a pedreira, e estou a dizer isto porque não me lembro, mas ouvia sempre a dizer, foi o povo de Monte Corba que fechou a pedreira. A pedreira que existia foi o povo de Monte Corba. E, com muita desilusão minha, estive a ler o processo todo, quando começou isto, fiz questão de ler o processo todo, e fiquei completamente desiludida. Eles fecharam porque abriram falência. O povo realmente movimentou-se. Eu não estou a dizer que não nos devemos movimentar, longe disso. Estou a dizer que a pedreira fechou porque abriu falência. Não foi porque o povo... Agora, que eu também concordo que a força e que nós não devemos desistir, não.
Não estou aí para dizer, só vos quero dizer que nós temos que ser sinceros com o povo de Montecorba e dizer o que realmente aconteceu e o que realmente está a acontecer. Não queria alongar porque é um processo realmente que dava para um debate e que as pessoas deviam estar esclarecidas. Permite só que a Cristina ou o António possam rebater aqui alguma coisa, se tiverem a acrescentar sobre este tema. Cristina, não sei se tem alguma coisa a acrescentar sobre este tema. Pronto, relativamente à pedreira, já se percebeu que de facto não depende, portanto, a Junta não tem aqui muita força, portanto, isto já se trata de um processo judicial. Aqui a questão, quando falo no apoio, não estou a dizer que não foi dado nenhum apoio, mas podemos sempre fazer mais, isto não é uma forma de crítica, portanto, acho que devia haver aqui um movimento mesmo dos próprios cordovenses, portanto, não devia ser só uma iniciativa da própria Junta, devia ser aqui uma iniciativa geral para que os moradores se sentissem mais apoiados. Portanto, eu contactei, tive em contacto com moradoras que dizem que vão, portanto, regularmente às reuniões abertas na Câmara. Portanto, são pessoas preocupadas com esta situação, querem a situação resolvida e acho que têm todo o direito de viver, portanto, com qualidade de vida. E uma pessoa que vive à beira de uma pedreira, portanto, existe poluição, existe barulho, há ali, provavelmente ali, desvios de água, também já vimos essa situação. Portanto, as pessoas têm todo o direito de serem ouvidas. Portanto, por parte da CDU, este tipo de lutas vai sempre existir e vamos continuar sempre a defender as pessoas em primeiro lugar. António, muito rapidamente, só para, se quiser acrescentar alguma coisa sobre este tema. Não, temos mesmo que nos juntar, porque é uma questão que diz respeito a todos nós. E é muito importante, temos que lutar todos e se calhar juntarmos a outras freguesias e acabar com a pedreira, porque é para bem de nós todos. Acho que estamos todos de acordo em que a pedreira é um mal geral, é um mal para nós. Muito bem, vamos passar para a fase final do nosso debate. Esta é uma ronda onde os candidatos vão poder endereçar e dirigir-se diretamente aos eleitores. Mais ou menos um minuto sobre a visão que tem para a freguesia nos próximos 4 anos. Eu quero começar pela Andreia Correia. Eu, no fundo, quero agradecer aos cordovenses, primeiro pela confiança que deram até aos dias de hoje. Agradecer também a eles pela resiliência, porque muitas das vezes temos a plena noção que não conseguimos dar resposta nos prazos em que é esperado e que mesmo nós queremos. Temos consciência que há, e não há muito, aliás, o nosso manifesto comprova isso, que nós podemos fazer mais, mas com a nossa equipa do Movimento Independente, uma equipa renovada. Considero que são primárias e têm que ser sempre trabalhadas, mas tentar aqui desenvolver, criar aqui um projeto dinâmico e criar aqui algum desenvolvimento à freguesia, tanto cultural como gastronómico, penso que será importante. Portanto, dia 12 espero que votem CDU e estamos todos unidos. António, por fim, uma mensagem para os portugueses. Eu quero desejar, acima de tudo, boa sorte, um bom trabalho e boa campanha às minhas duas colegas e ao Paulo, que nos está presente. Quero apelar a que todos vão votar, nem que seja em nulo, branco ou neles, desde que votem, para poderem dizer mal de nós. E, acima de tudo, quero-vos dizer que estamos com o Chega. Ao contrário da minha colega da Cristina, eu quero ver se traio dinheiro privado para gastar cá, a nível turístico, quero mexer com a freguesia, quero pôr Montecorba no mapa nacional. Tenho muitos desejos disso, pois Montecorba é mágica, é linda e tem um potencial brutal, por isso quero mesmo atrair capital privado para gastar cá, depende de nós todos. Votem, Chega. António Paixão. Muito obrigado, António. Muito obrigado a todos pela presença e pelas respostas dadas, à Andreia, à Cristina, ao António. E em nome do Jornal Cordovense e de toda a equipa que está aqui para fazer esta produção e que vos trouxe este debate, agradecemos aos candidatos o facto de se terem associado a esta iniciativa num exercício de democracia e esclarecimento da população. A todos desejamos boa sorte, boa campanha e ao público presente, a quem nos vê lá em casa também,
Muito obrigado e boa noite, boa campanha. Obrigado.